Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos para o nosso quarto encontro, pedindo desculpas pela essa breve interrupção que nós tivemos, contra a nossa vontade, mas enfim, são os imprevistos que a gente tem que aprender a evitar, Acho que agora a gente aprendeu um pouco mais e espero que não tenha mais nem esses pequenos intervalos. O nosso tema hoje é Brasil, complexo de inferioridade e cristianismo hoje. Lembrando que nós já estamos na segunda edição do nosso curso, no primeiro módulo, Cristo. Bem, o que é que a gente vai trabalhar? Só um aviso rápido que eu acho que é interessante. Todos os nossos encontros, ele primeiro é gravado essa parte, depois é feito a entrevista com um amigo espiritual, o coordenador do módulo ou o espírito que ele convida para participar. Em particular, esse encontro a gente fez o inverso. Por quê? Porque a gente perdeu essa parte gravada. Nós tivemos problema em 2 equipamentos, na verdade, enfim, acabamos perdendo esse encontro. A gente sempre deixa em 3 locais. Mas então, o fato aqui, foi por conta dessa interrupção, a gente está regravando a primeira parte. A segunda parte já ficou salva, não teve problema. Enfim, só para vocês entenderem um pouco essa lógica. Então, a gente aproveita e fala dessa dinâmica geral. Todos os encontros são assim, excepcionalmente esse. O que, a princípio, não interfere em nada, é apenas uma informação de bastidor que a gente quer compartilhar com vocês. Bem, meus amigos, vamos lá. Esse tema é muito desafiador, por quê? Porque o complexo de inferioridade, ele é um dos sintomas, uma das evidências, um dos conflitos emocionais que mais nos afastam de Deus. E a gente vai ver que o nosso complexo de inferioridade não tem nada de coitadinho, Às vezes a gente quer camuflar o nosso complexo de inferioridade de humildade, que a gente é muito frágil e tal. Não, o complexo de inferioridade caracteriza espíritos ativos e revoltados. Essa é a verdade que está por trás da aparente fragilidade. Ok. Vamos lá, mas nós vamos falar desse complexo especificamente nos brasileiros, Na grande maioria de nós, que somos brasileiros ou temos uma profunda afinidade com o povo brasileiro. Bem, a gente precisaria de uma pesquisa bem mais ampla para falar disso com mais propriedade ou com mais profundidade. Nós não temos no movimento espírita. Quem fez uma pesquisa de sociologia espírita, bem feita, estudando as migrações espirituais, por incrível que pareça, foi uma psicóloga norte-americana não espírita, mas ela ensinou o método. Acredito que no futuro, nas próximas décadas, quando a nossa mentalidade do movimento espírita for ampliada, a gente tiver uma formação científica sólida e um comprometimento emocional profundo com Cristo, essas pesquisas vão de fato ocorrer. Tá certo? Eu vou remeter aí ao livro, não vou discutir a metodologia dessa pesquisa aqui, mas é uma referência excepcional em termos de pesquisa de sociologia espírita, a doutora, PhD, Ellen Van Baar. Depois a gente um dia, quem sabe, trata especificamente do que é essa metodologia, Quando a gente tiver pelo menos sementes de grupos ou de pesquisadores que tenham interesse em fazer esse tipo de pesquisa. O livro dela, um dos livros dela, o que eu sugiro para quem quiser conhecer, Recordando Vida Passada, está em português. Esse título é do livro em português. Na falta disso, a gente vai usar 2 métodos de referência. A nossa própria observação do dia a dia, a nossa observação interior, pessoal, a observação das pessoas e do movimento espírita. E as poucas informações que a gente tem confiáveis, mediúnicas, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É preciso destacar que a gente utiliza essas informações
porque vê que ela, né, que há evidências. A gente tem colhido evidências aí nos últimos 20 anos, 20 e tantos anos de movimento espírita que eu frequento, e aí evidências que eu digo de informações mediúnicas de socorro, né, porque serve de uma referência, e do convívio do dia a dia. Então, por conta disso, por ver que há evidências muito sólidas, a gente vai usar a referência desse texto. Ok. Não vou aqui falar em detalhes, mas o Emmanuel coloca no prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a nossa missão espiritual. Isso é muito claro, não há dúvida disso. Centenas de informações mediúnicas pelos médios diferenciados confirmam essa informação, né? Então, para mim é muito claro, não vou discutir isso aqui agora. Mas mais interessante para esse tema são algumas informações que o escritor do livro traz, Humberto de Campos, sobre essa proposta, né? Primeiro, ele diz o seguinte, que Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore do seu evangelho. Como é que a gente entende isso, né? Como é que entende isso? Muito simples e muito interessante. Num projeto espiritual existe uma estrutura espiritual que é bem complexa. A gente não tem estudo, né? Mas assim, alguns estudos que a gente fez do nosso trabalho específico, da estrutura do centro espírita que a gente frequentava e que lá teve um trabalho significativo do Grupo Marcos, é que são criadas estruturas espirituais, né? Em qualquer local que a gente vai desenvolver um trabalho consistente, existem a criação de estruturas espirituais, que significa o quê? É legal a experiência que a gente teve lá, porque assim, vários médicos que não estavam envolvidos no trabalho do Grupo Marcos, que já frequentavam esse centro, eles começaram a ver coisas, ver instalações e receber mensagens sem saber do trabalho específico do Grupo Marcos. O que é isso, gente? Eu vou falar aqui bem simples, porque daria um estudo interessante, né? Estruturas espirituais específicas. Isso envolve construção de prédios, de salas de instalações. Isso envolve a implantação de salas com equipamentos de informática, de operação, de registros espirituais. Isso envolve a implantação de um campo magnético específico e isso envolve uma movimentação de equipe de centenas de pessoas. Então, assim, é um conjunto, tá certo? Não é só a vibração, não é só o equipamento, não é só a construção espiritual, não é só a mobilização de espíritos. É toda uma construção. Isso eu estou falando de um trabalho específico. Ok. Imagina a estrutura espiritual que o Cristo implantou na região da Palestina desde o início da formação do povo judeu até a vinda dele. Nós estamos falando de algo gigantesco. Algo gigantesco, que não dá para a gente ter noção clara da proporção de que trabalho é esse. Né? Se por um trabalho pequeno em relação a esse, a gente, né, vê que são, né, assim, o transporte de transatlântico são edifícios de imensos, você imagina o trabalho do Cristo. Quando o Humberto de Campos diz Jesus transplantou da Palestina para a região árvore do Evangelho, ele está falando de toda essa estrutura de trabalho. Sabe-se Deus o que é isso. A gente tem uma pequena noção de um trabalho muito pequeno em relação dele, na verdade um grão de areia em relação ao trabalho dele, mas a gente sabe que existem estruturas imensas, né? Para que a gente entenda isso. Então, assim, é uma migração não só de espíritos, não só de tecnologia, não só de vibração, não só energética, é uma migração de tudo isso e muito mais. Então, não é um processozinho simples. Então, é isso que Humberto de Campos está dizendo. É uma migração
intensa, complexa, de milhares de espíritos e de centenas e centenas de setores, setor de comunicação, setor mediúnico, setor de atender enfermo com determinado tipo de doença, assim, na minha linguagem, né, que na nossa linguagem. Imagina a transferência de milhares de hospitais, de milhares de universidades, de milhares de centros de pesquisa, enfim, né, de milhares de setores administrativos. Quando Humberto de Campos está falando da árvore do Evangelho, está falando disso. Por que árvore? Tem lá na Migração Espiritual, né? Quem quiser vai lá na aula ver o símbolo da árvore, mas assim, só resgatando um pouco disso. Por que árvore? Porque é algo muito diversificado, muito complexo, mas integrado. Você imagina a diferença de uma raiz para uma folha. Parece que não tem nada a ver. Você bota uma raiz e uma folha em cima da mesa, você vai ver, não, isso aqui não tem nada a ver com nada. Você imagina a casca de um tronco, e uma flor. Não tem nada. A árvore dá flor, viu, gente? A árvore da flor não é só aquela florzinha, não. A árvore são, elas, né, antes do fruto vem a flor. Então, imagina a flor de uma mangueira e o tronco de uma mangueira. Aparentemente não tem nada a ver. Um troncozão grande, grosso, pesado e aquela florzinha delicada. Mas tá tudo ligado, tudo tem um objetivo. Então, daí árvore. Então, tudo isso está integrado com um objetivo: espiritualização. Ok, né? Então, assim, entendido a base, houve essa transferência. Ok. Houve transferência de espírito. Se a gente quer entender o povo brasileiro bem, a gente tem que começar a nos ver como os novos israelitas. Não estou falando do povo atual, estou falando do povo que se preparou para receber Jesus. Eu estou falando dos israelenses antes de Jesus. E eles sofreram muito. Muito. Que o povo judeu sofreu é um capítulo muito específico que a gente vai estudar na Migração Espiritual. Porque eles estavam sendo preparados para receber o Cristo. E uma parte não aceitou e uma parte aceitou. Ok, isso tudo é para a gente chegar no complexo de inferioridade. Entendido isso, tomado essas providências, Jesus elege um espírito ligado à história do povo judeu, o Ismael, né, que muito em breve, assim, no ano de 2018, a gente pretende estudar um pouco a história dele, pelo menos um pouco, é o nosso guia espiritual. É legal que a gente conheça a história dele. Né? É um guia espiritual que eventualmente se comunicava com Bezerra de Menezes, quando Bezerra de Menezes estava encarnado. Né? Então ele acompanha, né, todo o processo. Na verdade, ele, né, acompanhou. Provavelmente ele que escolheu, ele que indicou o Bezerra de Menezes para a missão do Bezerra de Menezes no Brasil. O livro coloca que sim. Ok, vamos lá. Então, no período da nossa formação, Ismael começa a ver que a coisa já começa a desandar. E ele começa a ficar muito angustiado com a escravidão. A proposta não era essa. A proposta do Cristo era que a gente tivesse aqui algo muito mais como uma parceria, né, com os espíritos reencarnados na África do que a escravidão como teve. Talvez você diga, isso é muito ingênuo. Não, porque assim, nos Estados Unidos houve escravidão, mas depois de um tempo o escravo era libertado. O escravo podia ser libertado, o escravo podia, depois que acabasse o período, em alguns casos, ter sua pequena propriedade. Então, nós não estamos falando de um absurdo histórico. Teria sido possível, né, se os colonizadores quisessem, ter algo menos agressivo. O negro poderia ter vindo numa espécie de parceria, ou trabalhava um tempo e depois teria sua terra, enfim, teria outros modelos, gente. Não é fatal que teve que ser assim. Mas há o livre-arbítrio. Era uma das possibilidades e foi optado por a possibilidade mais cruel.
mais cruel. Ok. Ismael, em desespero, um desespero no sentido de uma dor profunda, ele faz uma prece ao Cristo. Tá aí no texto direitinho, eu vou sintetizar, né? Diante de tudo isso, né, ele começa a ver, não era isso que eu queria, né? A ideia não era tanta crueldade. Obviamente, crueldade ele sabia que ia ter, porque nós somos espíritos inferiores, mas não dá de tanta, né? Há limites. Que mesmo sendo inferior, a gente pode pôr a nossa crueldade. Ante essa dor de Ismael, Jesus responde. Eu vou resumir, tá, o texto completo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha o que é que o Cristo diz. E aqui é para a gente entender o nosso complexo de inferioridade, gente. Isso tudo é para a gente chegar aqui e entender. Eu só dei o contexto. Agora vamos para o texto. Vamos para a informação específica. A dor, resposta do Cristo a Ismael. A dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. Parece Leon Denis falando, né? Óbvio que Leon Denis tinha um vínculo com o Cristo como Kardec, né? Para quem quiser ler o problema do ser destinador, vai estar a mesma essência lá. E que o nosso Pai não concede aos filhos fato superior às suas forças nas lutas evolutivas. Ismael está com muita dor, vendo o sofrimento. Jesus está dizendo que, olha, primeiro, Ismael, vamos lembrar, sem dor, espírito atrasado não vai para lugar nenhum. É mais ou menos assim, né? Obviamente, essas palavras não são a do Cristo, né? É como Humberto de Campos traduziu para o português as palavras do Cristo. Até porque, cá para nós, não teve nem palavra. Vamos falar essa verdade. São espíritos que se comunicam pelo pensamento. Então, aqui já é uma tradução. O Humberto de Campos traduziu: a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. O Carlos Luiz, mais atrasado ainda, teria traduzido como: meu irmãozinho, Ismael, sem dor, espírito atrasado não vai para canto nenhum. Porque nas lutas evolutivas, é isso. Ismael, só evolui com dor. Vamos começar por aí. Só que depois é o coração de um Cristo se expressando. Ele diz: no meu coração ecoam súplicas dolorosas de todos os sofredores. Está dizendo: Ismael, é assim mesmo, eu também sofro. Dói no meu coração, está doendo no seu, no meu também está. É assim mesmo, só opções. Mas aí o Cristo diz assim, na minha palavra: você está achando que você está com problema? Tá. É isso que você está achando, Ismael? Você está com problema? Por causa desses encarnados? Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe dar um problema maior. Você vai cuidar agora dos que estão sofrendo mais do que eles nas regiões inferiores. Porque a vida é assim. A gente só se dá conta que tem um problema pequeno quando tem um maior. Porque se a gente só tem o pequeno, a gente se esbagaça no drama. Pelo menos na minha vida é assim, né? Quando eu olho para trás, eu digo: meu Deus, que saudade daqueles problemas que eu achava que eu ia me matar. É assim mesmo. Então, na tradução do Humberto de Campos é assim. Vou dar a do Humberto de Campos, eu vou dar a minha. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores, que se agrupam nas regiões inferiores do espaço próximo da Terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, é o símbolo do cruzeiro, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Tradução do Humberto de Campos, da tradição que ele teve acesso no plano espiritual. A minha tradução inferior é o seguinte: Ismael, além desses aí que você sente a dor, que eu também sinto, eu estou sentindo a dor de um outro grupo de espíritos que sofre muito mais do que ele. E a minha sugestão para você é o seguinte: vai lá e vai cuidar deles também. Você está achando que esses estão sofrendo? Vai lá naquela região ver os outros. Pega esses espíritos e leva para a pátria do cruzeiro, para a pátria do Evangelho. E lá você vai alimentar eles com substancioso sofrimento depurador. Quer dizer, e lá você pega eles e você vai ensiná-los através da dor substanciosa. Nas minhas palavras mais rasteiras, pega aquele povo que está na região inferior, leva para o Brasil e ajuda eles a aprender a sofrer, para que eles se depurem. Porque somente os sofrimentos intensos lavam as manchas da alma.
Ismael, eles estão sofrendo, esses que você está me falando, mas aqueles estão sofrendo mais. Cuida deles, encarna e dá sofrimento para eles se depurarem. Resumo da reunião. Resultado? Aí eu não sei, né? Se fosse eu digo, meu Deus, por que é que eu fui pedir ajuda? Eu tava aqui com esse povo. Lá vai eu atrás de mais problema. Mas obviamente Ismael não pensa assim, senão não seria Ismael, seria Carlos Luiz, né? Vamos lá. Resultado. Aí o Ismael vai para uma região que está quem? Só a nata dos últimos 2000 anos de besteira feita no planeta. Só a nata. Quem é que está lá? Nós, né, gente? Gente das cruzadas, senhor feudal que usou e abusou do poder da maldade, que abusava das camponesas porque ninguém podia reclamar, que abusava do pai de família, obrigando ele a trabalhar feito escravo, que usava sexualmente as filhas dele, a mulher, que batia, que matava, que brincava de caçar gente. Dos que foram matar em nome de Jesus nas cruzadas, os padres cínicos e falsos, os inquisidores que queimavam para salvar a alma das pessoas. Enfim, como é que eles são definidos? Espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva de suas consciências poluídas. Não deve ter olhado para a gente, de que agora como se ou vai ou racha, porque com esse povo aí ou eu ajeito tudo, ou a gente vai construir um país terrorista. Vamos lá. Resultado: Ismael vai lá e diz o quê? Né? O que é que o Ismael diz? Jesus me mandou aqui. O coração divino do Cristo está comovido com a desgraça de vocês. E vocês vão ter a chance de nascer na pátria do Evangelho para, através de intensos sofrimentos depuradores, né? O Humberto Campos aqui coloca sofrimentos aspérrimos da dor que depura e santifica. Vocês vão sair desse padrão de vocês. O convite que nós recebemos é esse. Não foi outro, eu garanto. Garanto até porque eu lembro de algumas passagens espirituais minhas. É isso, gente, não tem mentira, não tem conversa fiada, é isso. Esse é o molde de espíritos que nós somos, nós brasileiros. Quem quiser se iludir, boa sorte, mas aqui está claro. E outras comunicações, e reuniões mediúnicas, e lembranças mediúnicas, e lembranças de regressão. É isso. Não tenho que botar nem pôr, está perfeito. É justamente isso daqui. Né? E ele diz: nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, via-se então imensa falange, imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para aquela luz que era Ismael, que vinha convidá-los. É uma cena impactante de memória espiritual, gente. Você vê um vale terrível, você vê um clarão divino e escutar no seu coração esse convite. Porque quem está ali, a memória já não tem referência de tempo, parece o inferno eterno. Essa é a sensação. Porque mistura o vício sexual com a dor do suicídio, com a loucura, com o mau cheiro, com lapsos de consciência onde você olha para o corpo e vê aquela degradação total e você não sabe qual é o pior estado. Se é melhor ficar doido, se é melhor ficar leproso, se é melhor sentir a angústia de um vício que você não satisfaz, e tudo isso no meio de uma podridão e de uma escuridão terrível de um filme que o filme de terror não chega nem perto.
Então, há uma luz divina que acende ali e diz, olha, vocês estão tendo uma chance por ordem do coração do Cristo. Assim, do ponto de vista espiritual, veio o povo brasileiro. Nós, não estou falando dos japoneses, estou falando da nossa realidade. Essa é a seleção espiritual que o Cristo quis, porque só um coração divino sabe, né? Porque a gente faz, o nosso plano encarnado é diferente. Eu quero montar aqui a melhor empresa, contrata uma seleção rigorosa. Currículo, entrevista, meta, errou, não entra. A lógica do Cristo é bem estranha cá para nós. Pegou a gente. Vai entender porque ele quis dar essa chance para a gente. Mas graças a Deus ele deu. E aí Humberto de Campos dá mais um detalhe do perfil psicológico nosso, do povo brasileiro. Entidades evoluídas pela ciência, pelo saber, ciência aqui no sentido de intelectualidade, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da terra do Cruzeiro. Olha nós aí. Quem conhece o movimento espírita, né, sabe disso. As intermináveis e estúpidas discussões intelectuais que geram verdadeiras cruzadas. A gente mata a reputação dos outros. A gente queima o outro moralmente. Porque discorda. Não pode isso. Afirmou errado. Pobres de humildade e de amor. Fulano tem essa concepção, eu discordo, eu vou expor a minha e continuo amando. E aí o que acontece, né? Como não ter sentimento de inferioridade com a história dessa? Me explica. Me ensina. Tá aí a origem do nosso sentimento de inferioridade, gente. É isso. E como mostram os estudiosos, né, tem uma pequena referência aí ao Alfred Adler, o que é que acontece? O sentimento de inferioridade, muitas vezes, ele quer se compensar pelo outro extremo. Eu me sinto tão inferior, que eu vou interpretar a pátria do Evangelho como um certificado de superioridade de todos os povos. Chamam de supercompensação, compensação. Ok. Entendido isso, é preciso, para superar isso, a verdade. Só a verdade liberta. E qual é a verdade? A verdade é que somente aceitando com dignidade os nossos sofrimentos depuradores, nós superaremos o nosso complexo de inferioridade. Não adianta conversinha, não adianta técnica social, é perda de tempo. É perda de tempo. Precisamos resgatar nossa dignidade profunda, aceitando os sofrimentos depuradores. Aceitando que a nossa missão tem como pré-requisito lágrimas amargas em nome de um ideal superior. Porque lágrimas amargas em nome da maldade a gente já teve muito e já criou muito nos outros. Então tem que ser lágrimas em nome de um ideal superior, para que elas limpem as manchas da nossa alma. Bem, gente, isso vai interferir em algo central e eu vou ser muito sucinto porque é um assunto que exigiria muita coisa. Mas vamos lembrar que nós estamos falando do talvez principal tema bíblico. E aí tem a ver com a gente, já que nós estamos como candidato de novos israelitas no Brasil. Qual é o erro, o pecado original de Adão?
A gente já sabe, não vou entrar aqui na besteira que é sexo, não sei o que, está superado, né? Se você ainda não superou, estudar um pouquinho ajuda. Não tem nada a ver com isso. Isso é invenção nossa, dos padres da Idade Média. Não tem nada a ver com Jesus, tem nada a ver com o povo judeu, etc. Porque o fruto da árvore, nós comemos o fruto da árvore do bem e do mal, para quê? Qual é o argumento? Nós seremos iguais a Deus. Esse é a tentação que nós caímos. Nós quisemos negar nossa filiação a Deus e buscamos nos igualar a Deus. Quando Adão e Eva, simbolicamente como o fruto da árvore, que dizem que é maçã, que é mentira, maçã cor nenhuma, né? Tinha nem maçã, mas enfim, quando eles comem esse fruto simbólico, é o que? É o desejo de ser igual a Deus. Esse é o argumento da serpente. Deus não quer que você faça isso porque você vai ser igual a Ele. Então a gente cede o impulso de querer se igualar a Deus. Esse como diz aqui o Humberto de Campos, a revolta e a desobediência. Por que eu vou obedecer você? Você é igual a mim? Não é assim que a gente fala? Quando a gente está brigando com alguém que tem a mesma função na empresa, não, você tem a mesma função que eu, não tenho que lhe obedecer, não. É isso. É isso. Né? A gente quer se colocar como igual. Quando a gente se coloca como igual, a gente não obedece. Não vou obedecer, não, você não é superior. Né? Você é meu irmão, você não é meu pai, então eu vou lhe obedecer. Esse é o argumento que a gente usa. Então a revolta é isso, é querer se colocar igual a Deus. E isso estraçalha tudo. Estraçalha tudo. Dá tudo errado daí para frente. Então, o que é que a gente precisa para superar o nosso complexo de inferioridade? Reconhecer a superioridade de Deus. Porque o complexo de inferioridade é assim, eu sou igual a Deus. Como eu vejo que eu não sou, eu me sinto inferior. Porque o meu desejo é ser igual. Então eu me sinto inferior. Se eu sou capaz de aceitar Deus, Pai e Criador, superior a mim, eu me submeto com docilidade a Deus. E aí eu não preciso mais competir. Eu aceito. Eu me integro. Eu faço parte da criação divina, sem a loucura de querer ser Deus. Então é importante que a gente entenda que é preciso resgatar, no final das contas, a nossa filiação a Deus, a nossa posição de filhos de Deus. Como é que a gente sai do lamaçal da revolta e da loucura? Aceitar ser filho de Deus significa aceitar as lições da vida que Deus nos envia. Que a nossa revolta contra a vida é contra Deus. Não aceito. Então você vai continuar se sentindo inferior. Quando a gente vê as nossas provações, a vida se manifestando, e a gente for capaz de se perguntar, como ensina toda a sabedoria do povo judeu, o que é que Deus quer me ensinar com isso? Essa é a questão. Em vez de brigar e de se revoltar, não aceito, a pergunta sábia para quem quer sair da lama da revolta e da loucura é: o que é que meu pai quer me ensinar com isso? Aí a gente sai. A gente aprende a aceitar. A gente passa pelo processo amargo e doloroso de purificação. E aí sim, a gente cumpre a nossa tarefa. A gente se vincula a Deus de forma profunda e ao Cristo. Enquanto a gente diz, eu não aceito a vida, eu não aceito isso, continuamos o mesmo cruzado, o mesmo inquisidor, o mesmo estuprador, o mesmo caluniador de sempre. Quando a gente se pergunta que lição Deus quer me dar com isso, o que é que o meu Pai amado quer me ensinar, eu começo a me filiar a Deus. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Espero que essas reflexões tenham contribuído para nós caminharmos para Deus de verdade.
Vamos à nossa segunda parte. Paz e alegria em vossos corações. Que o Cristo, generoso e justo, possa, nesse instante, encontrar espaços onde repousar a cabeça, em vossos corações sofridos e angustiados. Jesus, ao referir-se que não haveria na terra um local onde pudesse repousar a cabeça, falava simbolicamente que precisava do coração de seus irmãos menores para que de fato pudesse repousar em plenitude neste mundo. Ainda hoje, procura o Mestre os corações abençoados para que possa se refazer da lida do mundo em relação aos seus irmãos tão revoltados. O Cristo, que recebe do próprio Criador do Universo o seu alimento poderoso, não despreza a fraternidade humana, por isso busca em cada ser, em cada coração, o espaço generosamente cedido para que ali possa repousar e habitar, trazendo verdadeira paz a quem o acolhe. Podemos iniciar, minha amiga. Obrigada pela sua presença hoje, amigo Caibá. Como primeira pergunta, que práticas nós podemos desenvolver para superarmos o nosso complexo de inferioridade? É preciso entender, minha cara amiga, que o mundo hoje é uma escola árdua para os seguidores do Mestre, que muitas vezes a dor é a experiência indispensável para que possais amadurecer e passo a passo seguir o caminho da cristificação. Apenas entendendo o mundo como uma escola difícil, os verdadeiros seguidores do Cristo obterão os resultados de uma encarnação vitoriosa. Não é o mundo um espaço de lazer fútil. Não é o mundo criado pelo Mestre um espaço para consumismo desenfreado. O mundo é, e ainda será, por poucas décadas, um espaço de provação dolorosa. É neste contexto criado por vós mesmos, mas reestruturado na medida do possível pela misericórdia do Mestre, que deveis viver as experiências libertadoras do Espírito. Portanto, é preciso aceitar que o Mestre não errou ao vos conduzir a esse planeta. É preciso aceitar que o Cristo não errou ao vos dar experiências que devem ser usadas para o autoconhecimento. Não há outro caminho, senão o da crucificação, para aqueles que querem encontrar com Jesus. Parar as fugas da mentira inconsciente e consciente. Parar as fugas das confusões mentais que trazem uma complexidade absurda para a vida íntima. E entender que todas as experiências possuem um alvo muito claro e preciso. Abrir o vosso coração para que o Cristo possa nele entrar em sua plenitude. Afastar-se das loucuras do vício mental, tão cultivado por via da internet.
afastar-se das experiências degradantes com pessoas que fogem de si mesmo. É o único caminho que significa olhar-se, enfrentar a si mesmo, mesmo que olhar-se no espelho da alma seja uma experiência profundamente desagradável, mas será profundamente libertadora. A superação do complexo de inferioridade dá-se com o estabelecimento de práticas diárias de consciência crística. Ao acordar, reconhecer em si um irmão legítimo de Jesus de Nazaré. Ao agir, reconhecer em si a referência familiar do Cristo e não de um pai ou mãe biológico. O que o meu irmão mais velho gostaria que eu estivesse fazendo nesse instante? Como ele gostaria que eu agisse? O que o deixaria feliz? Que tipo de atitude ele aprovaria? Se queres uma aprovação, buscai-a aprovação do coração do Mestre. Se queres ser exaltado, busca a exaltação daquele que soube servir a todos. Se queres ser aplaudido, buscai o aplauso da consciência que serve, dada pelo próprio Criador do Universo. O complexo de inferioridade se esvairá com a prática diária de reconhecer-se irmão de Jesus, companheiro de construção de um mundo melhor, a quem ele acolhe e orienta sempre. A dificuldade de grande maioria dos encarnados se dá que não se busca a aprovação do Cristo, que diariamente se busca a aprovação do mundo e se busca, ironicamente, o apoio do Mestre para se obter a aprovação do mundo. É uma situação sui generis, que observamos de muitos espíritas em buscar apoio do Cristo e de mentores espirituais, para que eles possam ser aprovados por aqueles mesmos espíritos que assassinaram Jesus. É como se Pedro pedisse ajuda do Cristo para agradar César. É como se Madalena pedisse o amparo do lúcido Rabi para vencer no mundo da promiscuidade. Meus filhos, o caminho do Cristo é o caminho da verdadeira ascensão espiritual, da verdadeira renúncia de si mesmo. E apenas alcançarei a superação de vossos complexos psíquicos, quando com honestidade espiritual disserdes a esse irmão: meu irmãozinho, eu quero servir junto com você, e em seu nome me ampare. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.